Então vamos lá, gente. Nós hoje estamos falando aqui sobre como escolher, né? Como é que o nome do aquecedor define o tamanho dele, como é que a gente faz para escolher o aquecedor na hora da venda, se eu sou vendedor, na hora da compra, se eu sou consumidor, ou na hora do tira-dúvidas, caso eu seja um técnico que precisa orientar alguém que utilize ou que vá utilizar o aquecedor, tá? Não esqueçam aí de compartilhar as nossas mídias sociais, né? O Facebook, Instagram, YouTube. Se inscrevam nos nossos canais, lá no nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações. Todos os dias tem matérias novas, a gente faz alguns vídeos aí com dicas, com soluções, o pessoal nos manda perguntas, a gente faz vídeos respondendo e isso vai crescendo cada vez mais, então é bem legal. Curtam aí as nossas redes sociais e o site da Comfortec, www.comfortec.com.br, tá? Podem direcionar perguntas para mim, eu uso o WhatsApp, entra no site da Comfortec, pede lá meu contato, Urgel, estou à disposição, tá? E a gente responde na velocidade que for possível, porque também não preciso dizer que aqui nós estamos bastante ocupados, o ramo é agitado, tá? Bom, eu falei do como o nome, o número define o modelo do aquecedor, né? E isso influi na hora da decisão, da compra, da venda, né? Da solução chamada aquecedor de água. Daí, como eu falei em volume de água, o que a pressão da água tem a ver com isso? Quando eu falo pressão, o que eu preciso ver? Eu tenho uma expectativa, eu tenho uma casa nova, eu tenho uma obra e uma oferta de um produto. E aí eu simplesmente escolho esse produto, eu quero banho de 20 litros, eu quero banho de 30 litros, é assim que funciona? Não é bem assim que funciona. A gente precisa de orientação técnica, tá? Precisa de algum conhecimento e temos que avaliar qual é o volume de água disponível que tem nessa casa, nesse banheiro, nesse chuveiro, ou qual é o volume de água que eu quero. Quando se trata de uma obra, né, eu estou partindo do zero, quem vai definir o tamanho, qual o volume de água que sai do chuveiro, sou eu. Eu vou decidir. Como é que eu decido? Eu decido primeiro com a expectativa, que tipo de banho eu imagino. Segundo, eu posso pagar por esse banho, porque saber que a gente quer... Vamos lá, vamos falar num carro aí. Quem não queria uma Ferrari? Quem não queria um Lamborghini? E outros tantos, né? Mas e aí? Eu tenho grana para isso? Eu tenho grana só para comprar ou eu tenho grana para manter? Eu tenho, né? E no chuveiro é a mesma coisa. Quando eu penso, né, ou muitas vezes eu, ao longo de todos os anos que eu trabalho nesse ramo, o que acontece? As pessoas chegam e dizem assim, eu quero, agora estou fazendo na minha casa, ou comprei uma casa nova, tem 3 chuveiros e todo mundo vai tomar banho ao mesmo tempo e ainda vai ter alguém na pia da cozinha lá, tá? São a dona da casa, as 2 filhas e o marido lavando louça. Todo mundo na água quente. É isso que eu quero. Beleza. Existe isso? Sim, existe equipamento para isso. Quanto custa? Opa! Os recursos são limitados, né? Eu tenho um limite. Isso é uma coisa que define também o tipo de equipamento, o tamanho do equipamento que eu vou comprar. Então eu comecei falando em pressão de água, a pressão e a vazão de água que a gente necessita. A pressão, a princípio, ela tem que ser a mesma para todos os tamanhos, tá? Existe uma convenção aí, praticamente
No Brasil inteiro a gente fala sempre em 10 metros de coluna de água ou 1 kg-força por centímetro quadrado de pressão. As redes públicas, a maioria tem isso. Prédios de apartamentos abaixo do penúltimo andar, a gente já tem isso também. Mas quando se trata de uma casa térrea, um sobrado, a caixinha está ali em cima, ou o último, penúltimo andares de um edifício, nem sempre a gente tem essa pressão de água. E aí como é que faz? Aí entra um cara que nem esse aqui. Eu estou com um exemplo aqui, né? Um pressurizador da Comeco, mas existem vários outros modelos. Outro dia eu fiz uma live falando de mini pressurizadores que se coloca direto no aquecedor. Então a vazão ela anda junto com a pressão de água, porque a gente sempre tem uma bitola de cano, de tubulação, que relativizada à pressão da água, nos dá uma litragem disponível, né? Então isso é importante. Eu não posso querer um aquecedor de 43 litros quando eu só tenho 20 litros de água por minuto. Não combina, não dá certo. Esse aquecedor, se ele funcionar bem, se a pressão for boa, mas a vazão limitada, ele nunca vai chegar aos 43 litros dele, né? Então, termina sendo um dinheiro posto fora, um investimento inadequado, né? Dinheiro perdido. Então, a pressão da água influi no tamanho. A gente tem que medir essa pressão, medir a vazão, tem que ter noção, tem que perguntar para quem sabe. No caso de uma casa nova, comprei uma casa, o técnico, alguém que conhece um pouquinho, precisa revisar essa instalação, precisa medir a pressão. Existem equipamentos para medir a vazão de água, mas não vamos falar de equipamento complexo e caro, vamos falar do balde. Um balde e um cronômetro. Põe o baldinho, liga a água, cronometra, tem que saber o volume que esse balde tem. Balde de 6, de 10, de 12 litros, cronometra o tempo que leva para encher e matemática lá da quinto ano, sexto ano, regra de 3, e a gente consegue saber quantos litros tivemos em 1 minuto, caso aquele balde não enche exatamente 1 minuto. É simples, tá? Então, antes de dizer que quer um aquecedor gigante ou pequenininho, nós precisamos saber o tamanho da água que nós temos, certo? Pessoal, mais uma vez, www.confortec.com.br, tá? As nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram, YouTube. Se inscrevam no nosso canal ou nos nossos canais, né? Ativem sininhos para vocês serem notificados. A gente posta vídeos lá, tem bastante coisa, tá? Daí eu falei das características do aquecedor, o nome, né? O que define o tamanho? É o volume de água que ele aquece por minuto em 20 graus. Falei da necessidade da pressão de água, saber quanto a gente tem de água disponível para poder determinar o aquecedor. Eu vou dar um exemplo prático nessa coisa da pressão da água. Hoje, a maioria dos prédios, aliás, muitas cidades no Brasil tem por regra importante a medição individual por apartamento, a medição de água individual por apartamento nos edifícios, tá? Os hidrômetros instalados, para medir a água a gente instala um hidrômetro. Aquele cara que tem lá em todas as casas quando a água vem da rede pública, né? O hidrômetro, na grande maioria das vezes, por aí assim, o que o mercado utiliza é um hidrômetro que dá em torno de 1.600, 1.700 litros de água por hora, ou seja, 26, 27 litros por minuto.
E muitas vezes chegam reclamações, chegam queixas para o nosso pessoal que faz assistência técnica de que um determinado aquecedor foi adquirido para poder usar em 3 chuveiros ao mesmo tempo, num apartamento de cobertura top, que custou uma fortuna, e aí isso não acontece. O cara abre um chuveiro, quando abre o segundo já não tem água suficiente, já sente que murchou o banho. Por que isso acontece? Porque o aquecedor é pequeno? Não, o aquecedor é grande, o cara comprou o maior do mercado. Por que não dá banho em 2 ou 3 chuveiros? Porque lá na entrada do apartamento tem um hidrômetro. Esse hidrômetro é o que é o nosso limitador. Tá? Por quê? Porque o hidrômetro dá só 27 litros por minuto. Então, o hidrômetro também é uma coisa que tem que ser levada em consideração no momento de dimensionar, né, ou de escolher o aquecedor que será adquirido. Tá? Essa é uma pergunta importante. Tem hidrômetro ou não tem hidrômetro? Falei da pressão da água e aí isso nos leva à ducha. Há pouco eu falei em ducha, né? Diâmetro, quantidade de furos. Eu falei que o nome da furação do chuveiro é crivo, né? Porque não deixa de ser uma tampinha crivada de furos. Então, crivo. A grande maioria dos chuveiros, assim, aqueles que são de marcas melhoradas, eles têm um gráfico de vazão em função da pressão, tá? Então a gente compra, na hora da compra do chuveiro, a gente consegue ver na embalagem ali uma relação entre pressão de água disponível e vazão, tá? Então, isso é importante. E é o que fecha a questão do tamanho do aquecedor. Preciso lembrá-los aqui, né, de que a Comfortec está aí nas mídias sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Então, inscrevam-se nos nossos canais lá, ativem o sininho para terem as notificações, né, serem lembrados. Tem bastante novidade, todos os dias a gente posta um vídeo. Tudo está se encaminhando para que no dia 18 de junho, agora, no próximo dia 18 de junho, nós façamos o nosso lançamento do treinamento de manutenção e instalação de aquecedores online. Nós vínhamos já ministrando esses cursos aí há questão de uns 3 anos. Tivemos várias turmas presenciais aqui na Comfortec, mas com essa coisa de coronavírus, nós também tivemos que migrar, né? E já era uma solicitação de muitos essa coisa do treinamento online. Então, dia 18 nós faremos o lançamento e passaremos a vender também o nosso curso online. Vocês podem ter maiores informações lá no www.comfortec.com.br. Vai ser bem legal.